Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero inicialmente informar a todos os vereadores que sobre o aspecto da legalidade, que é a discussão da sessão de hoje relacionada a esse projeto, o projeto se apresenta como constitucional. O projeto é sobre todos os aspectos, tanto da constitucionalidade formal quanto material. Eu sei que pode haver dúvida dos vereadores quanto à legalidade quando se entra em discussão projetos dessa natureza. É por isso que é importante os vereadores estudarem antes de dar o voto, para que se possa, ao votar, na primeira e na segunda discussão, e o prefeito vetar um projeto dessa natureza, semelhante ou não a esse projeto, porque como é um direito nosso, é uma faculdade nossa votarmos esse projeto, é um direito do prefeito vetar ou não. Mas o mais importante é nós assumirmos aqui a nossa responsabilidade por ocasião da análise do veto. Por isso, se for para votar favorável hoje e votar contrário no mérito, o que seria uma incoerência, eu peço aos nobres vereadores que mantenham as posições e votem contrário já hoje. Já matem o projeto hoje. Por que eu digo isso? Porque o projeto, ao analisar, e eu não sou o dono da verdade, mas tenho conhecimento jurídico ao ponto de discutir, dentro de um alto nível, a legalidade de um projeto de lei, esse projeto não apresenta vício de iniciativa. Segundo o artigo 44 da nossa Lei Orgânica do Município, é competência nossa legislar sobre assuntos dessa natureza. Não ofende o artigo 45 da Lei Orgânica do Município, que são os projetos de natureza exclusiva do prefeito. Esse projeto eu vou além. Ele não apresenta vício de competência. Está totalmente harmônico com o artigo 23, inciso 5º da Constituição, assim como o artigo 30, inciso 1º da Constituição. E se for preciso eu leio, porque eu tenho a Constituição ao meu lado. Mas eu digo mais, esse projeto de lei contém ainda o beneplácito, a concordância da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da nossa Lei Orgânica do Município. Dá uma parte, vereador. Eu só queria, vereador Rafa, só um minuto, só para eu concluir o raciocínio, mas evidentemente que vou lhe dar a parte. Esse projeto visou única e exclusivamente permitir com que a categoria dos professores, tão sacrificada nos últimos anos, possa fazer com que essa categoria se estimule com o objetivo de frequentar estabelecimentos culturais. O objetivo principal não foi o monetário, como alguns possam pensar, a facilitação monetária. O objetivo, como eu disse, foi fazer com que os professores, ou a categoria dos professores, fiquem estimuladas a frequentar estabelecimentos culturais e, com isso, levar essas informações às salas de aulas, enriquecendo o seu cabedal cultural, transmitindo aos seus alunos e facilitando e estimulando os próprios alunos a frequentar esses estabelecimentos. Com a parte, vereador Tiago. Gostaria de elogiar e parabenizar o nobre vereador pelo projeto. Eu acho que são projetos dessa iniciativa que nós resgatamos e valorizamos os professores. E, além de valorizar a classe de ensino, os professores, nós estamos valorizando também a cultura da cidade, os movimentos culturais, os eventos culturais. Então, parabéns, vereador, pela iniciativa. É através disso, de projetos dessa iniciativa que nós valorizamos nossa sociedade. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago Ferrari. Pois não, vereador Rafa Zimbaldi. Vereador Cirilo, quero cumprimentar Vossa Excelência também pelo projeto, mesmo porque eu tenho um projeto idêntico, que inclusive está pensado, foi em 2005 que eu apresentei esse projeto, infelizmente foi vetado, salvo melhor engano, pelo prefeito, mas eu acho que são projetos como esse que valoriza os professores e a cultura de nossa cidade. E ainda mais, não é só os professores que ganham com um projeto como esse, não. Os alunos também.
Porque a partir do momento que os professores têm essa oportunidade de frequentar, de assistir espetáculos, esse trabalho cultural, ele vai acabar passando para os alunos, por isso eu quero cumprimentar. Eu agradeço, vereador Rafa, e não são só os professores e os alunos, não, é toda a sociedade. Recentemente aqui nós discutimos nesse plenário o problema da violência na cidade de Campinas. E muitos foram os vereadores que enalteceram que deve se preocupar com a educação, deve se preocupar com o ensino em sala de aula. E não tem como haver essa preocupação por parte dos legisladores se eles votarem contra. Nós estamos indo na contramão de cidades menores que Campinas, que já aderiram, como, por exemplo, Peruíbe, Colatina, no Espírito Santo, o estado inteiro do Paraná e tantas outras cidades que, me desculpe, não há necessidade de ficar me reportando. O importante ressaltar é que o objetivo do projeto é fazer com que haja um facilitador cultural, é permitir com que haja um estímulo, se isso possa considerar estímulo, mas é nosso papel fazer. Então, em razão disso, eu quero pedir aos nobres vereadores que votem favoravelmente a esse projeto. Porém, se tiverem com o projeto particular de votar favoravelmente hoje a favor e votar contra por ocasião do mérito, estarão fazendo uma incoerência terrível. Porque hoje se discute legalidade. Hoje se discute aqui se o projeto é legal, se ele é constitucional, se ele está correto entrar no ordenamento jurídico da nossa cidade ou se não está. Se não estiver, se a maioria entender dessa maneira, o projeto tem que ir para o arquivo. Porém, o que nos pode fazer, o que nós temos feito ultimamente nas últimas sessões, que é aprovar projeto em primeira discussão, é mais ou menos uma manobra, um acordo que se faz para posteriormente derrubar projeto na segunda. E o que é pior, quando o prefeito veta, nós passamos cara de ignorantes aqui no aspecto legal. Com todo o respeito que merece o meu prefeito da cidade de Campinas, Dr. Hélio de Oliveira Santos, que eu tenho certeza que é uma pessoa sensível, tenho certeza que se esse projeto chegar lá, ele vai sancionar. Eu tenho que saber mais de lei do que ele. E de fato sei. Por isso eu gostaria que os senhores apreciassem e, se possível, votassem a favor. Até porque, votando a favor, vão fazer algo que é indispensável no direito. É aplicar a isonomia. Haja vista que os professores da rede estadual, pública estadual, já têm esse direito através da Lei 10.858 do ano de 2001. Ou será que o governador do estado de São Paulo, da época, não se preocupou com a constitucionalidade? Em razão disso, por ser amanhã o dia dos professores, eu acho que é um momento oportuno para os vereadores de Campinas darem um presente a essa importante categoria profissional. Era só, senhor presidente. Eu agradeço, vereador Arthur, pela observação, pelo seu voto favorável, que você já abriu o seu voto, né? Antes mesmo da votação. Mas é importante consignar o seguinte: essa meia entrada, essa facilitação aos estabelecimentos culturais, são os estabelecimentos que estão em funcionamento, os estabelecimentos existentes. Evidentemente que se houver uma melhora, uma ampliação, evidentemente que vai ficar estendido. Por isso, eu ainda acredito que o projeto é bastante eficaz e vai contribuir no aspecto cultural, não só com os professores, com os alunos, mas também com toda a sociedade. Não tem...